costas, histórias no ar, conversas que nos levam a outro lugar. mal às costas, sem mapa nem guião. Com atributos viajamos pela imaginação. Conta-nos um bocadinho do teu dia-a-dia enquanto comercial da DIT e gerir esta gente toda, estas agências. O dia a dia. Primeiro, eu não sou só diretor comercial da DIT, ou melhor, sou diretor comercial, mas da maneira como uma empresa está cá, com uma estrutura mais pequena cá, há muita coisa que eu tenho que fazer. Pequena que já é grande. Sim. Mas estou a falar a nível interno. A nível interno, nós temos uma estrutura, mas é uma opção e tem toda a lógica, porque na DIT não tem lógica teres um departamento de marketing em Portugal se tens um departamento com 4 empresas em Espanha, com 4 pessoas em Espanha. Não tem lógica teres um departamento de informático quando tens no departamento de informática em Espanha 7 pessoas neste momento. Há muita coisa que não é cá, mas é preciso fazer a ligação. E neste momento estamos como eu vos falei há bocado, estamos a pensar, temos que meter mais pessoas, porque estamos com déficit de pessoas, nomeadamente na parte back-office, para vos dar mais apoio, que é para também me libertar para ir mais para a rua. Como diretor comercial, o meu trabalho é muito dar-vos todas as ferramentas para que cada vez mais vocês tenham melhores condições, melhores, não só a nível de comissões, de comissões, que aí lá está também é uma coisa que é muito, hoje em dia é muito negociado por Espanha, mesmo quando estamos a falar de operadores portugueses, é muito negociado por Espanha, porque a partir do momento em que nós juntámos ao Grupo Ávares, passámos a ter hipótese de ir beber muitos dos acordos que o Grupo Ávares tem. Isso é óbvio que eles adquiriram-nos em abril do ano passado e as coisas não acontecem de um dia para o outro. Mas este ano, por exemplo, já houve uma situação em que houve vários dias em que uma parte da DIT esteve nos escritórios da Ávares para compararmos os acordos que nós tínhamos, nós DIT, com os acordos que a Ávares tem, para vermos qual era o melhor para vocês. E fomos fazendo este interessa passarmos a estar dentro do grupo, este interessa continuarmos a estar sozinhos. Mas isto foi uma reestruturação muito grande, isto foi uma coisa que nos últimos tempos fez com que ocupássemos imenso tempo. Por exemplo, a alteração dos sistemas para dentro dos sistemas da Ávares foi bem pensado por Espanha, pela própria Ávares. Porquê? O que é que eles decidiram fazer? Vamos fazer isto ao fim de um mês, que é para a alteração ser feita entre um mês e outro, tem toda a lógica. Escolheram um mês que o dia 1 fosse o domingo, que era para aquilo ser entre sábado e domingo, para que corresse tudo e aqueles erros iniciais acontecessem durante o fim de semana, para termos pelo menos 24 horas para os corrigir. Qual foi o problema? Escolheram o fim de semana da BTL. Isso corre. Na BTL, a Carla e a Helga estiveram o tempo todo enfiadas dentro do aquário, que nós chamamos Coitadas. da DIT, a tratar de coisas, e eu acho piada que toda a gente diz coitadas delas. Ninguém se lembrou que o César ficou sozinho a aguentar a BTL toda. Estás a ver, ó Carlos? como Está é que isto bem, é? mas elas também tinham que estar a resolver, não é? Eu sei, mas isso, por exemplo, e muito que se testem as coisas antes, quando se faz a alteração, aparecem sempre não sei quantos erros. É sempre assim. Aliás, isso é como nos nossos sistemas, quando lançamos sistemas novos E ou um coisas novas. update, é horrível. Um update, resolves 10 problemas e crias outros 5. Não, É nós mesmo- estamos é a sentir mesmo- isso, porque nós estamos a reestruturar. É mais o Carlos até, o Carlos é que está a fazer essa parte. Eu sou mais logística, ele é mais informática. Nós estamos a reestruturar isto tudo para pôr inteligência artificial na loja, em vários canais, de onde o cliente vem, e o Carlos, ou seja, mexe num sítio, estraga noutro. Depois faz parte. Eu ainda faz ontem parte. estava a falar é, com uma agência que já implementou a inteligência artificial e que já desimplementou. Porquê? Porque ele teve grandes problemas. Aquilo ao início era tudo muito bom, mas depois começou a ter problemas com alguns clientes que as respostas não iam bem, mesmo internos e não sei o quê. Se quiseres, Carlos, eu ponho-te a falar com ele pode explicar o que é que correu bem. Que não, às vezes Sim, é claro, bom claro. saber Eu alguém que já agradeço. fez e o que correu mal, E o porquê? porque assim, exatamente, porque assim pode já ver, testar isso, que se está a funcionar bem no vosso Sim, mas anúncio isso também aconteceu implementar. connosco. Tem que Estavas há estar a bocado a corrigir. falar e só para contextualizar. O que é a Ávares? O que é a DIT? Sim, porque E o quem que é um ouve grupo não de vai gestão? perceber. O que é um grupo de DIT. gestão? Então, vou começar pela DIT, que é o que estamos mais direto. A DIT é um grupo de gestão de agências de viagens independentes. Como eu costumo dizer para as pessoas que não trabalham em viagens, nós somos muito mais, mas começa por ser uma central de compras. Nós fazemos negociação com todo o tipo de fornecedores, seja companhias aéreas, seja hotéis, seja Bancos de camas também. bancos de camas, seja os operadores. Fazemos negociações para que vocês tenham condições melhores do que os outros, do que toda a gente no mercado. E isso é notório que quem está num grupo de gestão consegue ter condições melhores. No nosso caso, lá está, vamos muito mais porque nós temos sistemas informáticos para as nossas agências terem, nomeadamente através da nossa intranet, onde a agência consegue fazer toda a gestão
Nós temos CRM incorporado, temos a parte de reservas incorporado, temos a gestão de Faturação. grupos incorporada, a própria faturação, isso está tudo lá dentro. Depois temos até também aplicações, esta gestão da agência e dos operadores que trabalham na agência pode ser feita através da aplicação, que pode ser utilizada tanto em Android como em iOS e que funciona tanto em telemóvel como em tablets, em que cada um dos operadores ou dos técnicos de cada agência tem o seu acesso e consegue ver as coisas, os superiores conseguem ver tudo e os outros não. Aliás, o nível na nossa intranet, o nível de permissões que cada pessoa pode fazer, nós optámos por não ter níveis, como às vezes alguns sistemas têm o nível do diretor, do supervisor, do técnico, e então aqueles níveis têm direito a X. Nós não. Nós temos umas 50 categorias em que um a um vocês podem habilitar ou desabilitar aquela pessoa a fazer isso. Vocês têm, aquilo chega ao cúmulo de, vocês têm aqui um estagiário, só querem que a única coisa que ele consiga fazer é enviar SMS a partir do sistema. Vocês dizem que a única coisa que pode fazer é enviar SMS e ele só envia SMS. Esse sistema consegue também, mesmo através da aplicação no telemóvel, até fazer a gestão dos recursos humanos, em que qualquer funcionário no telemóvel pode dizer que começou a trabalhar e que deixou de trabalhar. Com uma vantagem para vocês, que é, vocês estão numa viagem ou estão de férias. O funcionário devia estar aqui às 9 da manhã, mas atrasou-se, ainda está em casa, e diz, pá, mas eles estão de férias, eu vou dizer que já estão na empresa. E diz, chega ao telemóvel e diz, estou na empresa. E no relatório de recursos humanos no vosso vai dizer, este funcionário começou a trabalhar às X horas. Mas atenção, segundo a geolocalização, ele não estava. Ele não estava no escritório. O que isso quer dizer que vocês conseguem controlar se alguém me está a aldrabar. Mas pronto, como grupo de gestão, nós também, além disso, tentamos ao máximo criar, através dos operadores e tudo, criar condições para que vocês consigam ir conhecer destinos, que vocês consigam ter apresentações mesmo de destinos cá. Nós tínhamos, por exemplo, uma coisa também já muito adiantada para o Qatar. Tínhamos um acordo muito bom com o Qatar, em que íamos fazer, nomeadamente, íamos ter FAMs com eles, íamos ter apresentações cá, como fizemos o ano passado com a República Dominicana, que o ano passado ficamos com a República Dominicana, e as pessoas, ao início, estiveram um bocado renitentes, porque pensaram, República Dominicana, já todos conhecemos a República Dominicana, mas houve pessoas que fizeram as 4 formações, e as pessoas disseram, vocês mostraram uma República Dominicana Completamente diferente, se calhar. que não é só praia. Mais local. Nós fizemos, por exemplo, uma coisa que eles fizeram e que eu tenho proposto a várias pessoas, nomeadamente o Qatar, eu tinha-lhes falado nisso, e com outros destinos tenho falado nisso, que é, ao fazermos webinars, em vez de ser descarregarem, apresentar coisas, uma coisa que eu acho excelente, que se fez a primeira vez com a República Dominicana foi, agora vamos fazer, por exemplo, uma apresentação, fazem, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos de apresentação. Agora vamos nos ligar em direto com a pessoa X, que é o diretor do Hotel Hard Rock, vocês vão ver como é que está neste momento a praia do Hard Rock. Então fazia uma ligação direta lá. Fazias uma apresentação mais 10 ou 15 minutos e dizias, olha, agora vamos fazer ligação ao Museu X, que é para vocês verem, vai mostrar o Museu X. E ele estava no Museu X a mostrar isto ou aquilo. Este tipo de interatividade fez com que tivesses 2 horas de webinar com as pessoas a vê-lo. Exato. Que às vezes tens webinars de meia hora que ao fim de 15 minutos as pessoas já estão a fazer outra coisa, aquilo está ligado, mas já nem estão a ouvir, nem ver, nem nada. É verdade. Cada Reuniões vez online, mais O sim. remoto tem esse é problema. preciso É difícil captar. puxar as pessoas. É preciso. E isto, por exemplo, é uma ideia boa, mas o que eu te quero dizer. E este tipo de coisas, porque cada vez mais nós temos agora já umas que vão ser apresentadas muito brevemente, umas FAMs exclusivas para nós, que é para vos levar a destinos diferentes. Não temos nada contra as FAMs que são feitas para as Caraíbas e isso tudo, mas, e aliás, mesmo nos anos anteriores e no ano passado, fizemos aquela FAM para a Colômbia. Que a Colômbia já é um destino diferente. E depois, dentro da Colômbia, nós ainda levámos as pessoas para a zona de Cali e para o Pacífico, que é uma zona completamente diferente, que foi uma zona natural, foi toda a gente avisada, e uma das coisas que nós tínhamos avisado O que aconteceu. aconteceu? Havia uma noite que não houve água quente. Porque o sítio onde estavam era de tal maneira. É remoto, se calhar. Catarina, tu se queres ir para o meio da natureza, estás no meio da natureza. Ponto. Houve um dia, por exemplo, que nós tínhamos avisado, que houve pessoas que eu tive que dizer, atenção, liguem mesmo a isso, nós não estamos a brincar, porque foi dito, há um dia que vocês não vão ter malas. Levem uma mochila para terem roupa para um dia. Porquê? Porque houve um dia em que eles foram em lanchas rápidas para um sítio e só voltaram no dia seguinte e as malas ficaram todas atrás, porque ok, não vais numa lancha rápida Claro. com a mala atrás. Mas mostramos uma Colômbia completamente diferente. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas adoraram, houve um dia
que se fechou o centro em Cali, um cruzamento de 4 ruas, fechámos o cruzamento para nós, entre aspas. E então tinhas uma parte no meio, onde tinhas um DJ a tocar para nós, tinhas um patrocínio de uma marca de uma bebida deles também, mas tinhas uma zona no meio onde tinhas festa. Adoro. E tens Adoro. outra coisa, que é, e isto foi-me dito por várias das pessoas que foram nessa viagem. Se fosse em Portugal, se calhar as pessoas ficavam a olhar de lado, mas quem são estes e não sei o quê. Ali não. Ali o povo, de repente, tinhas a rua cheia de gente e foram buscar instrumentos e foram buscar isso tudo, porque isto é autêntica Colômbia. É como há 2 anos quando O fizemos a dançar nossa na macro rua, não convenção. é? Tipo, E o conhecer o destino aquele. propriamente dito sem ser. Eu acho que os destinos são muito mais do que sol e praia. É verdade. E É eu, verdade. e eu não tenho nada, não há nada contra as pessoas. Por exemplo, ainda no outro dia no México, adorei ter feito uma coisa. No outro dia, já foi no passado, em setembro, que é, toda a gente vai a Chichen Itza. Neste momento, há umas ruínas maias que foram descobertas, que foram tratadas a nível arqueológico e abriram ao público eu estive lá em setembro, tinha aberto em agosto. Não tinhas ninguém. Eu posso-vos mostrar fotografias, não tinhas ninguém. Então tu consegues. Chichen Itza neste momento, eu adoro Chichen Itza, mas Chichen Itza neste momento tu não consegues aproveitar, não consegues sentir ou não consegues Não, então Não aquilo vês está nada. com. vivenciar Aquilo está com o aquilo à misticismo volta. daquilo. Pois. Sim, mas está tão cheio de gente, Sim, é massificado. completamente. E eu acho que cada vez mais temos, e eu acho que aí vocês têm feito um bom trabalho nisso, que é fugir do óbvio. E eu acho que cada vez mais isso é o mais importante, é fugir do óbvio, fugir do diferente, e mesmo que se vá. Eu dizia, como vocês sabem, eu trabalhei em agência também, antes de ter Em vir grupos, para a não DIT. era? Exato, era diretor de grupos e incentivos. E uma coisa que eu tentei, eu dizia isto muitas vezes, mesmo aos DMCs nos destinos, é, se toda a gente vai ver o lado direito da estrada, eu quero que vocês me encontrem qualquer coisa de interesse do lado esquerdo, para que os nossos clientes cheguem cá e digam, Foi diferente. eu estive aqui, eu estive ali, eu também estive, já conheço isto, mas experienciaste isto? Ah não, o que é isso? E às É vezes não isso. tem que. Eu dou-vos um exemplo muito concreto disto. Nessa altura fiz grupos para. Um dos grupos ia para Budapeste. E a última coisa que faziam antes de ir para o aeroporto era ir à Ópera de Budapeste. Ir ao quê? À Desculpa. Ópera de Ah, Budapeste. aquilo é lindo. Aquela escadaria central. Ai, que lindo, lindo. Estás a imaginar Uma um grupo de experiência muito. 50 e tal pessoas, as pessoas vêm a descer escadas e quando chegam à parte central, o guia virava-se para trás e dizia, eu peço imensa desculpa, mas eu precisava que sentasse aqui um bocadinho, que eu precisava de comunicar uma coisa. 90% do grupo começa a pensar, o voo foi cancelado, o voo está atrasado, Coitados. iam diretos para o aeroporto. Claro. Mas o que é que se passa? Sentem-se, por favor. E quando as pessoas começavam a acalmar, lá sentavam, uns encostavam-se naquelas partes laterais, Mas eles só iam ver. Ou seja, ver. só visitar. Ponto. visitar o espaço. Visitar o espaço. Que giro. Quando eles acalmavam, sentavam-se isso, subia um cantor de ópera até ao meio das escadas e cantava Máximo. uma área. A seguir, vinha uma cantora, cantava uma segunda área. Depois cantavam a terceira, os dois, e depois a quarta música. Era uma valsa em que ele dançava com uma das clientes e ela dançava com um dos clientes. Que giro. É daquelas coisas. É confortável? Não. Não, eles estavam sentados no chão, Mas não se vão esquecer. nas escadas. Sim. A música era boa. A voz era ao vivo. A parte da música era um leitor de CDs pousado no chão que eles carregavam no play. Mas é uma experiência. É uma experiência que eles podem dizer, olha, fui à Ópera de Budapeste. E Eu se também calhar só fui. para eles, Vi não? uma... Só para nós. Pois, estás a Só ver? para Isso é nós. autêntico. É daquelas coisas que as pessoas chegam, é um surplus, é aquelas coisas que eu sempre disse, isto não se põe no programa, e quando eu comecei, há muitos anos, quando eu comecei a fazer este tipo de coisas, ainda era na Sototur, foi quando eu comecei no turismo, e eu lembro-me de fazer programas em que não punha estas coisas, e que a primeira vez os administradores me diziam, mas tu és doido? Mas tu vais fazer uma coisa boa e não mostras? Não. Nós temos que ter qualquer coisa que os clientes não sabem que vai acontecer. Elemento de surpresa. E depois tens o elemento de surpresa, porque a próxima vez que houver um programa, tu até podes ter um programa da concorrência que seja parecido connosco. Mas os clientes vão ficar a pensar, eu quero ir com eles porque vai acontecer alguma coisa. Quem diz isso, diz levá-los, por exemplo, quer dizer, ainda se continua a poder ir, mas neste momento não vamos por razões óbvias. Na Rússia, por exemplo, quando levava clientes ao Star City. Star City é uma estação de treino de astronautas. Não é de onde são lançados foguetões, que os foguetões não são lançados, a Rússia não os lança da Rússia, lança de é noutro país ao lado, falha-me agora, eu já me lembro, mas é noutro país ao lado, mas ali é outro sítio de treinos, onde dá para fazer uma data de coisas. Podes fazer um voo com gravidade zero, mas isso custa 13 mil euros por pessoa, é capaz de ficar caro para o programa.
mergulhares numa piscina enorme onde tens que é um treino aos astronautas, porque a água é a melhor maneira de simular na Terra o estar lá em cima, e então tens uma piscina enorme que tem um modelo da Estação Espacial Ai, Internacional. tu estás-me a dar ideias Podes um mergulhar bocado lá loucas. dentro. É melhor não falares mais. Não, Porque começa a querer 3 fazer. mil, 13 mil por pessoa. mas um isto bocado também é caro. caro. Quer Mas queres fazer uma coisa barata viagem lá? de grupo para fazer isso. Mas queres uma coisa barata lá? Pô-los a comer, a provar comida de astronauta. Ui. Isto é barato. Serão 10 euros, a coisa assim. Aquilo, para nós que ninguém nos ouve, como costuma dizer, é horrível. Comida de Se gato. queres provar, pegas num caldo de quinoa, corta É. um bocadinho, prova, é mais ou menos a mesma coisa, que é uma coisa muito intensa, ou pelo menos era na altura. Um sabor muitíssimo intenso. Mas eu trabalhava muito com séniores. Chegarem cá e dizerem aos netos, o avô teve a comer comida de astronauta, isto valia muito. Mas é só este tipo de coisas. É óbvio que depois há coisas que tu podes fazer. Se tens um programa que há dinheiro, podes fazer coisas muito melhores. Tu, por exemplo, na Tailândia, isto Estás-me a também não é dar muito caro. ideias. Na Tailândia, tu podes levar o teu grupo a jantar num grupo tuk-tuk escoltado pela polícia. Isso não é caro na Tailândia. Cá é caríssimo. Na Tailândia não é. E eu já fiz isso, um grupo de incentivos de uma seguradora. Estávamos num hotel, no Sheraton, que é mesmo ao lado da Embaixada de Portugal em Bangkok. E quando tal, estamos a chegar, o grupo estava todo à porta à espera dos autocarros. E entretanto vês 6 motas da polícia e 6 polícias. E começam algumas pessoas nervosas a dizer: "Ó César, que está ali a O que é que se polícia? passa?" Epá, isto é um hotel bom, deve ser alguém, ou está aqui algum ministro." Isso não se preocupem. Entretanto, chega, eram 80, porque estamos a falar de um grupo grande, 80 tuk-tuks, porque eram 2 pessoas em cada tuk-tuk. 80 Todos eles, tuk-tuks? 80 tuk-tuks. Estamos a falar de um Mas grupo o grande. grupo 160 pessoas. Sim. Dividido em 2, porque normalmente os grupos dessa companhia eram 300 pessoas. Só que nós dividimos em 2 porque mais 150 começa a ser demasiado. Se Mesmo. calhar é um bocado muito 150. É um bocado muito, mas Espera aí, dividires em mais. Um não. guia acompanhante para cada 80? Não. Mesmo assim é muito. Não. Nós guias éramos, nesse grupo, éramos 4. Pois. 4. Pois, Normalmente estava a nós ver. fazíamos um para cada 50, para cada autocarro. Mas nesse caso, por exemplo, estávamos 4. E chegam 80 tuk-tuks, todos com bandeiras dessa companhia de seguros. E depois tiveste os batedores da polícia a fecharem as ruas. Aquilo é tipo realeza. Que é, o semáforo está vermelho, não há problema, porque 2 motas, por isso é que eram 6, porque uma à frente e outra atrás, e as outras andavam sempre para a frente e para trás, que era para irem fechando Pois é. ruas para nós irmos passando. Ah, pá, que giro. Isto não é caro. Era tipo os jogadores de futebol, quando vai ao autocarro e fecha tudo. Vou-me sentir especial por um dia. Não, Não, mas é? isso foi uma coisa que aconteceu, porque as pessoas gostaram muito daquilo. Mas depois, eu quando estava nesses grupos grandes, eu quando era para jantar, antes de começar a jantar, ia sempre mesa a mesa. Está tudo bem, então gostaram, e às vezes empurrava-os para o que queria. E eu nesse dia depois disse-lhes, então, isto de sermos tratados como reis aqui na Tailândia, pá, é diferente. A seguir ias, porque é uma coisa que eu fazia muito, que era, eu tentava começar a ter logo ir buscar as redes sociais das pessoas que estavam comigo. Porquê? É a melhor maneira de saberes em tempo real se alguma coisa está a correr mal. Porque consegues sempre perceber. Eu lembro uma vez numa viagem, percebi que uma senhora não estava a gostar da comida pelas redes sociais. Alguma coisa não estava bem, então eu fui ter com ela. E a senhora não estava a gostar da comida, mas estava a ter vergonha de dizer que não estava a gostar da comida. Que é uma coisa que, como vocês sabem, não é assim tão difícil pedir comida dieta, mas é preciso que o cliente diga. Mas se tu consegues saber isto, melhoras a viagem da cliente. Se não consegues saber isto, se Claro, calhar ela chega e não claro. gostou da viagem e depois nem sequer não gostou da viagem e a culpa é da viagem. Sim, não sim, é da sim, comida. sim. Nem Sim, sabe esse porquê. é- Mas o que eu estava a dizer, e eu disse isso, a seguir às redes sociais, eles tinham mudado completamente e toda a gente falava que sentia que tinham sido tratados como reis, nunca tinham sido tratados numa viagem assim, isso tudo. É incrível. E isto não é caro. Se quiseres passar para o caro, olha, vou-te dar outro exemplo também. Houve um grupo que foi para a Sri Lanka. Aterrámos dos Emirates. Estamos a falar de aviões confortáveis. Uhum. Primeira coisa que se fez quando chegou foi o autocarro ir buscá-los, tirá-los do aeroporto civil e pô-los no aeroporto militar. Para enfiar os clientes num C-130 para fazerem um último voo até ao hotel, que o hotel não era perto do aeroporto. Era Então longe. fizeram um voo. Isto é confortável? Não. Ah, mas é uma Você- experiência incrível. Mas é um avião militar. Com os pilotos militares. E isto é barato no Sri Lanka. Lá está, às vezes precisas de ver, e às vezes mesmo as coisas caras. Eu vou dar outro exemplo. Um grupo, mas isto aqui era um grupo mais pequeno, vou falar de 50 pessoas. Que era um grupo de uma financeira. Que, lá está, o não contaste tudo até ao fim. Eu consegui convencê-los, eles quiseram fazer uma coisa para a Ásia, eu consegui convencê-los que à vinda íamos ficar uma noite no Dubai. E eles diziam, mas para quê? Uma noite no Dubai?
E o que eu lhes vendi, a ideia que eu lhes vendi foi: vamos ficar uma noite no Dubai, porque os voos são muito longos. Então ficamos assim uma noite no Dubai, as pessoas descansam um bocadinho e vêm para Lisboa. E eles lá compraram a história. Quando se fez a viagem de inspeção, ele disse: mas não percebo muito bem para que é que paramos no Dubai, mas tudo bem, realmente, chegamos mais descansados, até porque eles chegavam depois do almoço, Viajei também agora. aterravam depois do almoço, por isso almoçavam Não, quer dizer, são no 4 voo. horas, não é assim tanto. Como? São para aí 4 ou 5 horas no máximo. Não. Sri Lanka Dubai. Esses não eram ao de Sri Lanka, Dubai. esses não foram de Sri Lanka, Era esses outra vieram viagem. de. Sim, foi outra viagem. Sim, porque isto fazes uma coisa dessa em cada Agora, viagem, ali senão já é dispara. 8 horas. Pois? Eram umas 6 horas, se não me engano. E Ok. tu tinhas, mas aterrámos lá depois do almoço. Durante a tarde eles tinham tempo livre e a nossa equipa levou quem quisesse ir ao Burj Khalifa, porque o hotel era a cerca de 500 metros do Burj Khalifa. Então quisesse ir, Certíssimo. e é pessoas que descansaram. Depois jantávamos, o jantar era feito num dou, na marina, em cruzeiro, e depois tínhamos que ir para o aeroporto tipo às 2 da manhã, por isso as pessoas não descansavam muito. Por isso é que elas achavam: mas tu vamos descansar, esta gente não descansa assim tanto. Quando foi a viagem propriamente dita, era suposto o autocarro estar à porta do hotel, tipo, imagina, às 7 horas saímos daqui. 7 menos 5 não havia autocarro. Vem o diretor de marketing dessa financeira, vem ter comigo e diz: César, autocarro. Eu disse: qual autocarro? Tu autocarro? Qual autocarro? Então não vamos jantar. Eu disse: então, mas para jantar é preciso um restaurante. Um restaurante? Então não vamos jantar no barco. Eu disse: tem razão, não é preciso restaurante. César, nós estamos em terra, temos que ir para a marina. Eu disse: é verdade. Então onde é que está o autocarro? Eu disse: não precisamos ir de autocarro. Então como é que vamos? Podemos ir de bicicleta, podemos ir a pé. Ele começa a olhar para mim. Eu às vezes puxo um bocadinho também por eles. Eu puxava. E vira-se ele muito sério: "Ô César", eu disse, Se estás a "não se brincar preocupe, comigo. não se preocupe, tenha calma. Ainda não são 7 horas, mas são 7 menos 5, não se preocupe. Tenha calma, confia em mim." Ele vai, eu disse: primeira viagem que eu estava a fazer com eles. Alguma vez lhe falhei? E diz ele: "É a primeira viagem." Eu disse: "Pronto, nunca falhei." É a Ele primeira. vai, chega à beira da mulher, ele deixou fumar. Agora, na altura fumava. Ele está a fumar, mas ele a fumar, olhar para mim fixo, era, E ele está a ficar estressado. apaga o cigarro, bem, é para o César, o Ele está a autocarro. Eu disse: hiperventilar. outra vez? Mas você sonhou com um autocarro? Diz ele: "Ó César, pá, se o autocarro avariou-se, teve um acidente, diz-me, por Diga-me. favor, pá, eu levo os clientes lá para dentro, pá, arranjamos maneira." E eu meti-lhe a mão no ombro, não fosse hoje, meti-lhe a mão no ombro e disse: "se houvesse algum problema, os seus clientes estavam lá dentro todos a beber champanhe e eu estava a pagar. Você nem precisava de chegar aqui. Espera, ainda não são 7 horas. César, são 7 horas agora." Eu disse: "exatamente." Chega às 7 horas, chega uma frota de Rolls-Royce e Bentleys, o mais antigo com 5 anos. Isto só faz no Dubai porque é o único sítio onde consegues É alugar, mais fácil, sim. onde consegues arranjar 25 carros Muitos. desses. Sim, sim. E isto custou 200 euros na altura, 200 dólares, só Mas agora é mais dali caro. até ao Dou. Só aquilo. Mas Era quantos teres uma metros? frota, não eram quilómetros, não era metros, era quilómetros. Eram quilómetros Mas, ainda que faziam. sim, ainda faziam quilómetros. Aquilo ainda estamos a falar em uns 4, 5 quilómetros. 4, 5 quilómetros. Que Mas fizeram aquilo até com podia esse ser carro. metros. Mas já viste o que é? Tu teres à porta do hotel, chega uma frota de 25 Rolls-Royce e Bentleys, todos eles com bandeirinhas da financeira, para levar cada casal com o seu motorista de Rolls-Royce É ao Dou. possível. Chegamos lá, estamos as pessoas já a começar a jantar. Eu, como te disse, você dava sempre a volta. Cheguei à Ficou beira a dele cara e dele. disse-lhe: Aí eu faço eu ideia. disse-lhe, diga-me uma coisa, ainda quero um autocarro. E eu disse: ele, tu vais-me matar do coração. Eu não sei se posso fazer mais, tu vais-me matar o coração. E eu disse-lhe: você tem noção do que é que está a ser falado neste momento em Portugal? E eu disse: ele, não, eu tenho noção que isto vai ser uma coisa, uma bomba, que as financeiras, aquilo, as viagens de incentivos são feitas para que os outros que não trabalham com eles queiram. Estamos a falar de uma financeira que trabalha muito com carros usados. E eu disse: está a ver a bomba que isto vai ser em Portugal? Que isto é em Portugal. E diz ele: não, tenho noção que quando chegarmos isto vai-se falar. Eu disse: não, agora nada, estamos aqui. Eu disse: é, está a ver aquele ali ao fundo? Sim. Como é que ele se chama? Diz ele: é o Zé Castro. Eu disse: eu sei. Olha aqui, fotografia dele com a mulher, ao lado do carro, com a bandeira Da financeira. da financeira, tinha uma fotografia dele com a mulher ao lado do carro, e depois outro, com os carros todos ali em fila, todos com as coisas da financeira, a dizer: nunca fui bem tratado. Nunca quê? Nunca fui tão bem tratado. A X consegue criar uma viagem que realmente é uma once in a lifetime. Pá, e ele ficou a olhar para aquilo e ele disse, depois chegaram a dizer, eles continuaram a trabalhar comigo durante algum tempo, enquanto depois eu saí da empresa, mas enquanto eles estiveram a trabalhar comigo, era o que eles diziam: tu és das pessoas que montam uma viagem de incentivos como se fosse um de nós. Tu não queres vender uma viagem de incentivos, tu querias realmente uma viagem
que vai criar engagement e vai criar vontade das pessoas virem De para cá. voltar e querer mais, não é? E É uma ele disse, experiência autêntica. depois de nós termos feito essa viagem, tivemos um crescimento enorme de stands de automóveis usados a enviarem-nos, queriam saber as nossas condições, porque queriam. Stands de automóveis é a mesma coisa que no turismo e em todas as indústrias. Toda a gente se conhece uns aos outros. Por isso toda a gente segue uns aos outros, toda a gente vê isso. E então naquela altura tiveram logo um crescimento brutal. Ou seja, eu quero ir trabalhar trabalhar com aquele fornecedor de financeira porque ele vai-me Ali a viagem vai-me que ele dar vai aquela proporcionar é viagem. que pá, não é uma viagem Pode às ser Maldivas que eu incrível. faço com todos. Sim. Eu cheguei a recusar-me a uma viagem, a um cliente que me pediu viagens de incentivos. A primeira viagem que eu ia fazer com eles, ele disse-me: tenho este plafond e eu quero fazer. Era o nível mais. Eles tinham 3 níveis, esses tinham 3 níveis, muitas vezes eles têm, conforme as vendas que eles têm, e então tinha 3 níveis. E então podia-me oferecer o mais baixo. E o mais baixo era: tens um plafond de X e eu quero ou um cruzeiro no Mediterrâneo, ou uma viagem aos Estados Unidos, ou outra, não me lembro qual era a outra. Eu disse: mas posso fazer propostas? Não, não. Os destinos são estes, acabou o ponto final. Ok. E nessa altura estava a falar com uma pessoa de marketing. Quando vou apresentar, já foi ao diretor de marketing e toda a equipa de marketing a fazer a apresentação. Bom dia, então, como é que estão? Apresentei-me isso tudo. Então pode fazer a apresentação. Eu fiz a apresentação de um destino. Já não me lembro qual era o terceiro. Fizeram umas perguntas e não sei o quê. E depois diz ele, o diretor, pronto, pode apresentar as outras. Eu disse: as outras eu não tenho proposta. Não tem proposta. Como assim? Não são viagens em condições para vocês, por isso não. Eu não vou fazer uma viagem. Eu não quero vender-vos uma viagem que não vai ser uma boa viagem para vocês. Tipo standard. Era E ele standard, não é? encosta para trás, olha para o lado, porque deve ter sido. Mas quem é que convidou este? Iracel, mas como assim? Eu disse: ouça, Estados Unidos, o vosso plafond não chega. Por isso, fazer uma viagem só para encher não vale a pena. Cruzeiro no Mediterrâneo, eu peço imensa desculpa, mas os seus concorrentes já todos fizeram uma viagem no Mediterrâneo. Por isso não vai criar engagement nenhum entre os seus clientes e vocês. Por isso, se é uma viagem que não vai ser boa, que não vai criar memórias, não tenho interesse em fazê-lo. Eu não estou aqui para vender por vender. Pois. Ele ficou a olhar para mim, encostou-se para trás e diz: você deve ser preguiçoso e não fez o que não quis. Eu disse: não, eu tenho aqui 2 propostas. Com o plafond que você tem aqui 2 propostas muito boas, 2 viagens que realmente vão criar memórias com os seus clientes. Superiores. Iracel, mostra lá. Apresentei, pum, 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 a primeira, dúvidas. Nada. Segunda, pum, 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 dúvidas. Nada. Eu pensar, isto a correr muito bem ou a correr muito mal. Depois. E achas que. Tem alguma. Diz. E achas que é isso que falta nas agências de viagem? No maior Eu parte do acho tecido. que é preciso. Não é? O Essa agente de viagens personalização. é a personalização. Há 3 coisas que estão a faltar nas agências de viagens: personalização, serviço e outra coisa que é muito importante: E confiança. a maioria das Quem Mas empresas. terem percebe um de selo viagens és próprio, não tu. é? Terem um selo E próprio. quem percebe das viagens és tu. Um cliente vir-te dizer: eu acho isto está mal por isto ou por aquilo, tu até podes ouvir. Porquê? Mas o cliente não tem sempre razão. E se o cliente não tem razão, nós temos que lhe dizer: o cliente não tem razão. Olha agora, aproveita. Caiu. Opa. Estou a brincar. Não Não, estava a mas falar isso por do causa do serviço é quê? verdade. A maioria das agências vende a viagem e morreu. Eu acho que neste momento em Portugal tens demasiadas agências de viagens que são vendedoras de pacotes. Pacoteiras. Sim, completo. É, muito. Mas nunca tinha ouvido essa. Pacoteiras também é boa. Mas é isso. E tu tens, repara uma coisa, nós neste momento, na DIT, por exemplo, criámos uma coisa para combater isso, que é o produto exclusivo. Nós temos o produto exclusivo dentro da nossa intranet, que uma viagem que é, por exemplo, ainda não te vou dar Sim, um também caso não está concreto. errado. Eles. Pá, depende muito do que é que a pessoa procura, não é? Mas tem que haver esse Mas tipo de agências. se tu és uma pacoteira, como tu lhe chamaste, Sim, sim, sim. vais combater com as OTA. Claro. E é Sim. E as comparar preços. OTA não têm os teus custos. O cliente, eu costumo dizer isto, e eu disse isto na empresa onde eu estava antes, eu estive aquilo desde o início. E desde o início houve uma altura que se falou de se ir para preço e não sei o quê. E eu sentei-me com o dono, conheço o João Carlos, Sim, sim. eu sentei-me com ele e disse: João, o que é que nós queremos fazer? O que é para fazer desta empresa? Porque olha, se vamos para preço, não tens que ter uma loja bonita, ou uma área de lounge, não tens que ter uma área grande, não tens que ter bons funcionários, não tens que ter nada disso. Fecha-se isso tudo, cria-se uma coisa online com servidor e aquilo faz. E acabou. E não há serviço. Porquê? Nós não podemos, tu quando dás serviço,
O cliente não te pode comparar com quem não te dá serviço. Um online nem te imprime as coisas. Não te dá Nem uma... check-ins. Não te Qualquer. dá E check-ins. igual pós-venda. O Ou cliente mesmo tem um durante a problema. viagem. O Esquece cliente tem isso. um problema na viagem. Não O há. voo não Sim, eu partiu, acho que Isso não existe. liga ou manda um e-mail. E eu já presenciei uma vez uma pessoa a ligar numa agência dessas, que é o negócio deles, eles é que sabem. Mas ligou, diga-me uma coisa, Não estão em mais importa. pessoas no mesmo voo? Estão. Então junte-se a eles que alguém a resolver. Muito obrigado. Prum. E eu já presenciei uma pessoa que foi buscar papéis a uma agência dessas, que tem parte aberta, ou melhor, tem um escritório e a pessoa foi ao escritório, e a pessoa a dizer, não, mas você tem que me imprimir. Não, você comprou o preço, comprou o serviço. Quer coisas impressas, compra outro. A dizer-lhe assim, ponto. Ponto final. Mas isto é As o que eu empresas digo. grandes fazem isso. As grandes é. Isto não é muito grande, só que... É- Principalmente, Eu, por exemplo, mesmo pronto, as maiores de Portugal, a Abreu, né? A Abreu, se comprares online e fores à loja física, não te imprimem. Nada. Diz logo, não, compraste online, desenrasca-te online. eu por acaso não tenho certeza. Não, Se eles mas tem, tem, tem. fazem isso. É assim que eles Ok. fazem. Por acaso na Abreu E não faz sei. sentido, e faz Mas sentido. faz sentido. Então, Mas faz compraste online sentido. por causa do preço. A Então, gente às vezes aqui tem problemas, imagina, por exemplo, eu sou muito competitiva em tudo o que é viagens à medida. Porquê? Porque é o nosso forte. Sim. E temos bancos de camas e fornecedores muito competitivos. É óbvio que a gente consegue um preço sempre melhor. Mas em pacote, é óbvio que eu não tenho. E eu sei disso e está tudo certo. E aceito. Quando chega um cliente que eu não consigo acompanhar o preço porque vai ver a concorrência, eu digo à minha colega, não dá para acompanhar, não dá, está tudo certo. Não Agora, percas mais tempo. não vale a pena. Não Se a gente percas tiver mais um Porque tempo problema, com esse cliente. eu pago emergências às minhas colegas para estarem 24 horas disponível, que nós fazemos. Isto é o nome, ou seja, uma semana está aquela pessoa, depois da outra semana, ou seja, e eu pago este serviço a elas, logo isto tem de estar refletido no preço ao cliente. Esta preocupação que a agência tem, eu não posso comparar o meu preço com as outras, porque elas cá não fazem isso. tem um problema com o seguro, a gente trata tudo. A gente é que faz Mas tudo. isso- Eu tenho uma isso é o pessoa serviço. específica para tratar de seguros de viagem. Exatamente. E isso é, por isso é que nós, como eu estava a dizer há bocadinho, paga-se. nós criámos o produto exclusivo. Nós temos o produto exclusivo para as agências. Porquê? Porque se tu estás a vender um pacote e a pessoa ao teu lado tem o mesmo pacote que tu, vais discutir preço. Claro. Mas se o teu pacote estiver incluído, e vou-te dar, estou a dizer um caso concreto ontem, que custava mais 20 euros do que o pacote do operador, só que incluía marcação de lugar, que são 25 euros por pessoa. Uhum. Incluía lounge em Madrid. Incluía embarque prioritário. Incluía check-in prioritário, que o check-in prioritário é as pessoas, em vez de estarem, quando estão a despachar as malas no balcão de check-in, em vez de estarem naquela fila toda, vão à fila Sim, de passa executiva. à frente. Sim. Não são executiva, mas vão para a fila de executiva. E tens a fast track. Deixou de ser comparável. O outro é mais barato. Até pode ser menos euros, sim, mas tem isto, tem isto, tem isto. E cada vez mais, na minha opinião, há pessoas que querem preço. Mas aqueles que têm Mas há preço, pessoas que querem não vale a serviço. pena. As pessoas que querem preço, Não vale a pena, hoje para mim. compram-te a ti porque faz 5 euros mais barato, amanhã compram É. outra pessoa porque faz 5 É. euros mais barato. Não fidelizas. Sim, O sim, sim. cliente Também que não só interessa. quer preço, não Sem fidelizas. E na minha opinião, tu deves, nas agências de viagens, tu deves fazer coisas para fidelizar o cliente. O cliente tem que deixar de pensar, virar-se para a mulher e dizer, vamos para as Caraíbas, temos que ir a uma agência para ir para as Caraíbas. E tem que começar a pensar, vamos falar com a Catarina para irmos às Caraíbas. Isto é uma grande diferença. E às vezes há pequenas coisas. Eu acho que já te falei nisso, por exemplo, na agência onde estava antes, uma das coisas que fazíamos, começámos a fazer, era os clientes. É óbvio que isto não é para o cliente que vai para Djerba e que pagou 500 euros por uma semana de férias. Ponto final. Mas isso aí é preciso ter noção disso. Mas nós, quando entregámos a documentação, Catarina, olha, tem aqui a sua documentação para ir de férias, o seu voo é às 7 da manhã, é bom estar no aeroporto às 4 da manhã, diga-me uma coisa, 3 horas é uma hora boa para o motorista estar em sua casa. O cliente não sabia até o dia que recebia a documentação. Mas dizia, como assim? Não, nós temos um motorista que vai buscar a sua casa. Sim. Pela primeira vez oferece isto, a segunda o cliente está a pagar, sabe que está a pagar e não quer saber se está a pagar. Porque já não vai pagar parque, já não vai chatear ninguém e tens outra grande vantagem. Vai dizer a toda a gente que o motorista vai buscá-lo. E os amigos vão dizer, como assim? É para a agência com que eu trabalho, tem motorista, vai buscar a casa. Português adora estas coisas. Então, vai-te buscar a casa. Mas qual é a agência? X. O cliente é que vai fazer a publicidade. E estás a ir buscar os clientes que querem serviço.
Não é o cliente do comprei ali porque me fizeram menos 5 euros. Não, é o cliente que vem cá e lá está, eles começam a saber que estão a pagar isso, mas não querem saber. E pagam isso, e pagam. Havia outra coisa que nós tínhamos para alguns clientes que era ter hospedeira no aeroporto. O que é que a hospedeira fazia? Chegava o serviço motorista, havia situações em que ia levar o cliente e ia buscar o cliente. E na altura, estamos a falar, eram 50 euros que a gente pagava por cada serviço desses. Que não é nada do outro mundo se estás a vender uma viagem para umas Maldivas Certo. ou para uma coisa de luxo. E lá está. Isto funciona melhor do que outdoors. Os outdoors são muito caros. Mas a hospedeira o que é que fazia? Chegava o motorista, ela estava lá já com um carrinho para a bagagem, não transportava o carrinho, só estava ali com o carrinho vazio. Quando ele estava cheio, o cliente levasse. Então estava ali, recebia o cliente, venha comigo, já sabia qual era a porta, que era fácil, era só ter ido lá antes olhar qual era que era a porta, mas como estava em comunicação, tinha visto mesmo antes, então levava o cliente até à porta, não, peço desculpa, até ao balcão de check-in. Chegava ao balcão de check-in e dizia: Carlos, Catarina, dão-me, faz favor, os passaportes. Normalmente já sabia se o cliente gosta de janela ou de coxia. Virava-se para a menina e dizia: olha, Ela tenho que aqui dos falava? meus clientes. Só fazia isto. Está aqui, faz favor. Os clientes querem janela, por favor. Se check-in não tivesse feito, querem janela, por favor. Ou isto aqui. Muito obrigado, verdade? Tem aqui os documentos, acompanhem-me, por favor. Levava os clientes até o Fast Track, que era outra coisa que nós oferecemos 3 vezes. Na altura custava 8 euros, agora custou 11. Lá está. Mimos. Fast Track custa hoje em dia 11 euros e aumentou bastante, porque eram 8. Em termos percentuais aumentou bastante. Mas são 11 euros. E o cliente sente-se logo completamente diferente, porque em vez de andar a fazer aquilo tudo para aquela gente, vai para um sítio. O português adora ter exclusividade e adora ter o que os outros não têm. E isto eram 8 euros. Levava o cliente ao Fast Track e dizia: é aqui o Fast Track agora, uma boa viagem. Olha, a sua porta de embarque é X ou ainda não sabe qual é, só fazia isto. Isto era um serviço barato. E tu dizes: mas isso o que é que serve? O cliente sente-se especial. O cliente não teve que esticar o braço para entregar o passaporte, não teve que olhar para o monitor a ver qual é o. É, a diferença é Alguém enorme. fez. Mas estas pequenas coisas é que fez com que essa agência onde eu trabalhava, neste momento, a nível de segmento médio superior, esteja muito bem. E eu vou-vos dar um exemplo. Porque essas O ano dicas foram passado captadas e são usadas são ainda usadas, hoje. são usadas todos os dias. Todos os dias. E cada vez mais os clientes que estão a vir são clientes que pagam pelo serviço. Não querem discutir preço. Pagam pelo serviço. Para tu teres uma ideia, na, Esse o serviço ano de fast track eu passado, por acaso desconhecia completamente. É, Carlos, é onde está. Tu entras na zona de Não, eu embarque. percebi isso. É aquele ao lado, A lembras-te? minha questão é uma coisa que a gente contrata diretamente com o aeroporto, é sim, através de vocês, pode ser contratado é, através do É aeroporto ou pelo pode ser aeroporto. contratado com a companhia aérea. Sim, com a companhia aérea, mas pode ser contratado no aeroporto. É mais fácil Aliás, pelo aeroporto. tu quando lá chegas, eles agora têm no aeroporto de Lisboa, por exemplo, também. Se tu reparares, quando estás a chegar mesmo à zona onde depois viras à esquerda para ir para entrar, Às tens lá uma portas. máquina, parece uma máquina de multibanco mais pequenininha. Isso é a venda do Fast Track. Chegas ali, está uma fila grande, tu vais lá, metes o cartão, quero um Fast Track. Aquilo sai do talão e vais pelo Fast Ok, Track. ok. E, mas o que é que eu ia dizer? No ano passado, quando houve o evento que houve agora da MSC, quando foi o ano passado? Antes, uns dias, tinha havido uma reunião em Geneve, que é o headquarter da MSC na Europa, em Geneve, com toda a gente da Europa. E houve uma altura, no fim da reunião, que o diretor se virou, o vice-presidente que trata da parte comercial, que ainda agora estive com ele a semana passada, que trata da parte comercial de Portugal, Espanha e Itália, virou-se e disse: eu agora queria, antes de terminarmos a reunião, queria agora dar uma palavra à parte de Portugal. E não estava lá o Eduardo Cabrita, estava lá o Pedro Vasco. E o Pedro Vasco diz que ficou: ui, queria dar-vos os parabéns porque vocês foram o primeiro país no mundo a vender uma volta ao mundo em Yacht Club. Porque o Yacht Club a primeira vez vai ser em 2017. Então vocês foram os primeiros a vender um camarote, os meus parabéns. E toda a gente A a dar DIT. palmas. A E o DIT. Pedro Vasco ficou: Espera aí, desculpa. A DIT. Eu estou uma perdida. agência da DIT. Uma agência da DIT. Ok. Uma agência da DIT. E ele diz: eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o computador. Foi quem? Quem fez? Sabes quem foi? A Time for Travel. A Time for Travel. Estamos a falar de um camarote de 75 mil euros. Mas tu, agora, ao início tu batalhas, 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 mas o cliente que fidelizas e o cliente que vem para ti por serviço, vem para Sim, ti. sim, sim. Quer é serviço, quer é que tu saibas responder, ou mesmo que não saibas, diga: olha, eu vou ver e a seguir vais ver. Não quer que tu inventes coisas e quer serviço, que é, apetece-me. Eu, quando trabalhava lá, eu tive uma situação de um cliente que me ligou às 11 da noite e que queria, estive aqui a pensar, acabei de jantar, desculpa a hora César, mas acabei de jantar, estive a pensar que não tenho as coisas muito ocupadas, falei com a minha mulher,
se calhar amanhã vamos até Paris fazer umas compras, vê aí 2 noites, assim. E eu às 10 da noite fui fazer aquilo. Este cliente não teve uma margem normal. Claro Não, que não. Esse tipo não. de Pagou serviço fora de paga-se. horas, pagou Claro, o eu estava já a querer claro. descansar e fui fazer, mas este cliente não me perguntou. Eu passado meia hora, 45 minutos, liguei-lhe e disse: vou, já lhe enviei as coisas, o voo vai ser executiva como você gosta de ser assim, o hotel, pulo no hotel perto do Champs-Élysées, como diz que vai para as compras, vai ser num Champs-Élysées, o transfer vai estar lá um Mercedes classe S como pede, ou similar, como me pede sempre. Pá. Obrigado, César, já mandei um e-mail para a secretária, manda por favor a fatura amanhã de manhã que ela paga-te. Este cliente, lá está, isto faz a clientes que conheces, porque eu marquei Claro. tudo sem ele me pagar nada. Mas no dia a seguir, enviei a fatura com a margem que eu quis, como me apeteceu, e a secretária nem me perguntou nada. Porque este cliente quer serviço. Este cliente quer. E no dia em que eu não atender, eu ou quem for, não atender às 10 da noite, eu ligo para a Catarina diz: pá, desculpe lá, mas eu agora estou aqui a fazer umas coisas, não posso. Ela liga para o Carlos atende, a Catarina é riscada do mapa. Claro. O cliente quer serviço. E se nós verdarmos por aí, o cliente paga isso. Vocês nos vossos grupos, é preço. Mas de certeza que hoje em dia tens clientes que vêm para os vossos grupos porque são os vossos grupos. Não tenho dúvidas disso. É verdade ou mentira o que eu estou a dizer? A gente ainda não explorou muitos grupos. A gente Ainda é não? Não, a quase. gente É só tudo começou individual. agora com este Bali, que fechámos muito, muito rápido, em relâmpago mesmo. E agora queremos Mas fazer. fazes muito personalizado. Mesmo sem É ser tudo grupos, muito personalizado. personalizado. Eu é que Já escolhi os Até hotéis. o guia local fala português. Sim, até o guia local fala português, ou seja, a gente tenta que haja uma proximidade com o cliente, não é? Muito alta. Depois é pôr jantares em sítios muito especiais, com vistas assim, tipo sunsets e coisas que fiquem na memória, não é? Porque é isto que fica na memória quando nós vimos, tem não é? cuidado com a comida. Sim, eu sei. Isto vou-te dizer porquê. Eu sei, estive lá, Já eu, esteve lá. eu Eu já, sei. não é por aí, não é por aí. Eu já tive um grupo em que um dos jantares, um grupo, como eu costumo dizer, os grupos com dinheiro. Eu lembro-me de fazer um grupo aqui há uns anos que foi jantar na Ópera de Sydney. Num restaurante com estrela Michelin, que o chefe do restaurante era um dos que fazia o Masterchef Austrália. E as pessoas chegaram lá e disseram: então e agora é para jantar onde? Exato. Com fome. É o com fome e o português. Tens muito português. Eu acho que tem vindo a mudar nos últimos anos. Hoje em dia, se calhar, não acontecia Está tanto. diferente, eu acho que as Mas pessoas também naquela já estão altura, diferentes nisso. aquilo não era comida para um português. Aquilo não era para a maior parte dos portugueses. Não era. Era o As pessoas- aperitivo. Aquilo era qualquer coisa e depois lá está. E depois, às vezes, as pessoas nem desfrutam da comida, porque como é pouca, acabou. Já não há nada a fazer. Às vezes é o gerir as expectativas das pessoas. E às vezes o que eu te aconselho nos grupos é seres flexível. E às vezes há coisas que mudar mais para a direita e mais para a esquerda e nunca ponhas tudo. É uma sugestão minha. Nunca ponhas tudo. Põe qualquer coisa escondido. Porque assim no futuro tens um grupo tu e tem um grupo a tua concorrência. O cliente que já foi contigo vai querer contigo. Porquê? Estes contam tudo e o programa é igual. Mas a Catarina faz mais qualquer coisa. Há tribos, tem qualquer coisa. E põe qualquer coisa. É o que eu digo, não tem que ser caro. Aquilo que eu te falei do provar os alimentos para astronauta não é caro. Aquilo que eu falei na Ópera de Budapeste não é caro. Até porque eles não utilizam sala, não utilizam nada, só utilizam 2 pessoas para ir lá cantar, está feito e um gravador, com CD, carregar no play. Então não tem custos para eles, por isso a questão daquilo não é caro, mas é uma experiência, é o que eu digo, não é confortável, não é melhor acústica, não é nada disso. Mas quantas pessoas é que tu conheces que possam dizer Sem dúvida. eu tive uma performance de ópera só para o grupo onde eu estava, em plena escadaria da Ópera de Budapeste? Não tens. Sim, sim. Ó César, tens falado muito, principalmente no teu antigo emprego. Sim. E isto No começou teu com atual. o que é que era a Árvores e o que é que era a Árvores e a Dita. A Dita, acho que já expliquei o que é, e peço desculpa que Não, eu estou divago curioso. muito. A Árvores é o quê? A Árvores é o maior grupo turístico da Península Ibérica. Uhum. Estamos a falar de um grupo que o ano passado teve uma faturação de 4,7 mil milhões, mais coisa menos coisa. É um colosso. Que depois, acima da Árvores, ainda temos o Grupo Barceló, que são os donos da Árvores, que são os donos dos hotéis Barceló. Por isso estamos a falar a Árvores tem desde companhias aéreas, a Iberojet, tem desde que os hotéis têm Mas a é tipo, Barceló. isso é o que é a AIQ também?
A AICO não. A AICO está dentro da Dito. Nós na Dito, como grupo de gestão, além de fazermos aquilo tudo que eu fiz, nós criámos operadores próprios. Temos o nosso próprio motor hoteleiro, que o ano passado faturou quase 20 milhões de euros. Temos o nosso próprio consolidador aéreo, que é o AICO Voos. Sim. E depois temos, neste momento, criámos também o AICO Transfers, que é um sítio onde vocês conseguem ver os transfers. E depois tem outra coisa, é que ali há garantia de que as coisas funcionam. Temos seguros também, que neste momento temos já seguros. Neste momento temos um seguro, por exemplo, que cobre todas as pré-existências. Uma coisa que não é muito normal cobrir pré-existências. Neste caso, cobre as pré-existências todas. Que neste momento estamos a negociar com a companhia, porque o nosso mercado, a nível de seguros, tem uma coisa que é diferente do de Espanha, que é, em Espanha, se o cliente comprou a uma agência um programa da Travelplan e há um problema, a responsabilidade é toda da Travelplan. Em Portugal não é assim. Ou melhor, a responsabilidade é toda da Travelplan, mas a agência é que é responsável sobre o cliente. Se a Travelplan não pagar ao cliente, a agência tem que pagar. E então, em Portugal temos seguros que cobrem esta parte também. Protegem a agência, que em Espanha não tem. Neste momento estamos juntos com a seguradora com que trabalhamos mais, né, no motor de seguros, que está a ser feita uma apólice para encaixar no mercado português, para fazer este tipo de proteção. Mas pronto, o que eu estava a falar, a nível do Grupo Abris, temos desde hotéis como o Barceló, depois dentro da Abris temos mesmo a Iberojet, que é uma companhia aérea, operadores, temos a Travelplan, temos a Leplan, temos a Cathay, temos a... Pá, já Travel. é um Tour. conjunto de fornecedores, sim. né? Nós temos praticamente, entre aspas, Vocês são chamemos-lhe tipo, como se fosse no retalho, uma macro, né? Onde conseguem ir buscar vários produtos e vender às agências de Não é viagem. porque a macro só comercializa. Nós, Abris, somos donos de tudo o que eu te estou a falar. A Abris é dona da Travelplan, é dona da Leplan, é dona da Cathay, é dona da Sim, a DIT. Macro não é dona Não Sim, só mas, da por DIT, exemplo, porque, por mas exemplo, a Abris tem 3 grupos que estão em Ficando Espanha. na DIT Sim. e como agência de viagens, nós, a partir de vocês, que temos acesso a todos e outros tipos de routiers e dos Sim. EMs e outros todos. Ou Sim, seja, sim. é por isso é que eu estou a fazer este paralelismo de comparar-vos tipo com uma macro ou uma recheio ou alguma coisa assim do género. Vocês agregam os produtos de várias marcas e depois vendem a um preço mais competitivo a nós. Sim. Sim. Basicamente é isso que Sim, vocês e depois fazem. temos a parte também, toda a parte de informática e isso tudo que também Claro. temos. E apoio não é judicial, é jurídico. Desculpa, não estava a ser a palavra. Apoio jurídico também, lá está. A ideia cada vez mais é fazermos as coisas para que vocês tenham o máximo de apoio da nossa parte, nomeadamente até... tentamos também estar, por exemplo, uma das empresas do Grupo DIT não estava na APAVT e eu quis que estivesse na APAVT, a SP Travel. Porquê? Para que os próprios freelancers também tenham proteção do provedor do cliente e para que haja uma maior credibilização, porque nós, cada vez mais, a nível de DIT, e quando estou a falar de DIT, estou a falar de DIT e SP Travel também, nós queremos ao máximo que as coisas sejam o mais credíveis possível. Por exemplo, eu posso dizer-vos que eu já tive agências que foram vetadas para não entrar. Porquê? Porque nós não queremos que a gente entre em agências. Se há agências que eu acho que pode haver dúvidas ou que há qualquer coisa que não está a bater certo, é vetada. Assim, para não manchar o vosso nome. Para não manchar o nosso nome e para não manchar o vosso nome. Porquê? Vocês são uma agência DIT. Imagina que as pessoas sabiam que era uma agência DIT. Se nós deixamos que agências duvidosas entrem para a agência DIT, para o grupo DIT, pode haver de futuro uma situação qualquer, imagina uma falência ou um problema grave. E aparece a montra dessa agência e tem o símbolo da DIT. As pessoas podem olhar para você e Associar. dizerem: epá, espera aí, eu lembro-me deste símbolo. Isso A é- Tribos tem qualquer coisa a ver com aquela agência que aconteceu isso. Por isso, temos tentado ser muito criteriosos. Aquilo que eu digo que as agências devem ser muito profissionais e prestar um bom serviço, isso tudo, nós também temos que ser para vocês. Eu acho que isto é uma cadeia. E, Eu costumo e dizer- rejeitar aquelas tipo que vendem tabaco e jornais e viagens tudo ao mesmo tempo. Que é uma cena incrível. Não, e tens muita gente no mercado. Aparece-te muito essas agências indianas. Não aparecem muito porque nós não damos. Sabes qual é o problema? Se entrar o primeiro, vem os outros. Claro. Eu sei de situações, por exemplo, em que estão a ir buscar empresas que têm Renave que não têm agência. E vendem-lhes a ideia de se verem connosco, vocês estão protegidos. E estou a falar de indianos. Mas não tem RNAV.
Com Renafte, com Eles Renafte. têm Renafte. Sim, porque alguns deles nem sabem o que é como tirar. Em vez de tirarem um Renato, que é o que precisam, tiram um Renafte. Isto é assim. Ok. Neste momento há muita gente, e vocês têm outra área de negócio que também está ligada a isso, há muita gente nessa área que está a ganhar Não, mas em dinheiro. agências não conheço, percebes? Porque não conheço bem esse mercado. Como é que está as agências de viagem nesse Mas aspecto? tens empresas de Uber que Sim. têm Renaftes. Porquê? Não sei. Só Não tem. precisa. Não precisam, mas têm Renafte. Mas E depois estava quando tem Renate. Renafte, há grupos que estão por trás deles. E Porquê? na realidade não é Eu isso vou que eles estão a dizer, há exercer. uma coisa que eu digo desde o início. Desde que cheguei a esta empresa e que quer o João que estava antes, quer o Lander hoje em dia, partilham completamente da minha visão. Nós não queremos ser os maiores. Há uma guerra enorme cá em Portugal para sermos maiores. Nós não temos essa guerra nem queremos. Porquê? Nós queremos ser os melhores. E ser os melhores não quer dizer que sejam os maiores. Em Espanha, por acaso, somos os maiores. De longe, estamos a falar o segundo grupo de gestão com mais. 300 e tal agências, não é? Em Espanha? Espanha, não é? 1200, mil Mil. e Ai, qualquer só coisa. que era 300 e tal. Não, mil e não sei quantas. O grupo a seguir tem 600. Mas, falando no Grupo Avres, o Grupo Avres tem agências em grupos de gestão em Espanha são 2000 e qualquer coisa, porque em Espanha o Grupo Avres tem a DIT, que é maior, depois tens a Geomun e tens a GE. A GE em Espanha não é... A GE da Espanha é Avres. A GE em Espanha é do Mas não Grupo tem nada a Avres. ver com a GE de Portugal. Nome. Certo? Só nome. Só nome. Não A tem nada a única ver. coisa. Nada. Pois. Nada a ver. A única coisa que tem é a GE Portugal paga para utilizar o nome. É como... Mas nada, é a última. Ok. Como? É a única coisa. É a única coisa. Mais nada. Mais nada. Não tem mesmo mais nada. Conta-me assim qual foi a cena mais inusitada que já que te aconteceu, sei lá, com uma agência, que tenha-te acontecido no dia a dia, tipo, ou que não estou a acreditar, e ficou-te na memória. O que é que me aconteceu de mais inusitado com a gente? Há coisas que eu às vezes fico um bocado baralhado, são com perguntas. Que eu fico a pensar para mim próprio como é que esta pessoa me faz esta pergunta. Mas de inusitado, há uma coisa que eu digo muitas vezes. Eu, quando trabalhava com cliente final, achava que os clientes finais às vezes tinham muita coisa excêntrica. Mas quando se trabalha com agências acontece a mesma coisa. E vou ser muito sincero, há uma agência que me diz abertamente, e o que me disse a mim, disse a toda a gente na DIT já, eu muitas vezes faço maluca, e sei que nem tenho muita razão, mas faço maluca porque às vezes funciona. Como assim? É exatamente esta frase que eu te estou a dizer. Não estou a perceber. Qual é o intuito? Liga, faz barulho, e faz muito barulho com toda a gente, que é para ok. ver se aquilo funciona. Se cola. Se cola. É possível que cole. Às vezes. Eu acho que ela neste momento já percebeu que connosco não cola. Mas ela diz-me mesmo com operadores às vezes cola. Mas qual é o objetivo? Eu não estou mesmo a entender. Qual é o Ou objetivo? seja, para resolver Olha, ainda um agora... problema dela, basicamente o que ele está a chateia o dizer, mundo inteiro. chateia o mundo inteiro. Isso resulta numa vez a duas. Sim. Depois as pessoas começam a cortar. E depois, quer dizer, mas tens situações Mas assim. não queria Ainda agora tenho uma sustentabilidade. agência que está a reagir muito bem, mas tive um cliente que foi tem um grupo de 19 pessoas que foram todos para o mesmo hotel na mesma altura, tudo exatamente igual. São conhecidos. 3, o hotel, a comida estava intragável, os quartos tinham problemas de segurança, não limparam não sei o que, não sei o que mais, e tens pessoas dentro do mesmo grupo que estão contra aqueles. Mas tens um que está a lutar e que diz que vai fazer queixa a Deus e a todo mundo. Primeiro, esteve de férias a semana toda e não disse nada. Só quando chegou cá. Só quando chegou cá que se lembrou que tinha corrido mal. Eu não entendo isso. Eu entendo isso. É tentar Isto reaver é o dinheiro. um reclamador profissional. Esses são E os que já piores. funcionou. Esses clientes são os piores. Eu não tenho Isso dúvidas que isto já funcionou, porque voltamos agora um bocadinho atrás. Tu tens de ter confiança no teu trabalho. E tens muita agência que não. E o cliente chega e diz: isto corre muito mal, eu vou fazer queixa no Turismo Portugal, vou fazer queixa na DEC. Não, peraí. Então como é que a gente pode fazer? Pá, você tem que me dar no menos 1000 euros. É pá, pronto. E tens agências que dão os 1000 euros. Tens, Carlos. Tens. Várias por aí adiante que dão os 1000 euros. E é o que eu digo, o cliente não tem sempre razão, e neste caso o cliente não tem razão nenhuma. Sim. E tens outra coisa, às vezes é preciso teres confiança em ti. Se eu quero ir para o Turismo Portugal, sim senhora, eu vou-lhe mandar o link e cheguei a fazer isto. Um cliente que foi para Gero, que comprou, nós estávamos na BTL, na agência onde estávamos na BTL, o cliente foi lá, quis o mais barato que havia. Mal aterrou, era tudo mal. O que é que ele queria? Queria upgrade. Eu vou fazer queixa, não sei o quê. E-mail a seguir para ele.
O senhor tem toda a razão. Se acha que os seus direitos não são defendidos, tem aqui os links. Turismo Portugal, X. Livro de reclamações eletrónico, Y. Por favor do cliente, tudo. Pum, 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 pum. Até hoje. Não, já teve um parecido. Até pôs um advogado connosco. Olha, está a falar com o advogado, não há problema. Fala connosco. Resolve-se. Está resolvido. Isso, ele falar com o advogado. Mas tens advogados às vezes que querem ganhar dinheiro. Claro. E Sim, Pá, isto, sim. todas as profissões temos isto. E tens advogados que o cliente não tem razão nenhuma, mas diz: eu não estou com muito trabalho, vou dizer a este que tem razão, ele paga-me já a consulta, e entretanto manda aqui uns e-mails e não sei o quê, e ele paga outra vez, e isto nunca vai chegar a lado nenhum, mas Tem que entretanto. haver calma, deixar-nos às vezes também tentar fazer o nosso trabalho, que é tentar ajudar, mas não podem exigir as coisas na hora, porque as coisas não se resolvem na hora, E há a coisas correr que e a tu não saltar. consegues resolver. Uma Claro que coisa que já não. passou. A questão de segurança, sabes qual é? E tem que E que haver aquilo era reclamação perigoso e que ficou local, porque traumatizado foi que, supostamente, a sair do banho, pôs a mão num apoio e aquilo saiu fora. E ele, por acaso, não se aleijou, mas podia ter-se aleijado ou que lhe causou um trauma. Pá, eu nem sei como é que ele foi de ok. avião, quer dizer. Não, outra das reclamações é que o cofre não funcionou, pediu à recepção, teve que ligar 2 vezes para a recepção para virem resolver, só vieram 3 horas depois e que isso lhe causou ansiedade. E a justificação, tem estes problemas todos, mas a justificação para não ter reclamado com a agência enquanto esteve de férias, foi, porque isto tem passado tudo por mim também, nós apoiamos as agências nisso, e não mandou nada porque estava de férias, então não ia ter que se chatear, perder tempo para mandar um e-mail, mas teve 3 horas à espera Do que senhor para fosse, ir fosse arranjar abrir o o cofre. cofre, abrir ou fechar, nem sei se era abrir, se era fechar, mas e que, por exemplo, as toalhas, e ele não fala quais foram os timings, as toalhas e os lençóis da cama não foram trocados e limpos com o timing que eu esperava de um hotel deste nível. Eu não sei o que é ele nem diz o que é o timing. Não, aquilo é É a procura. um monte de nada, mas tudo com coisas muito jurídicas, tanto que a gente já me disse, pá, eu acho que um advogado está por trás porque temos muitos jurídicos. Eu disse, não te esqueças que hoje em dia tens um advogado muito bom, que é o É chato. ChatGPT, o Sim, Cloud, a inteligência artificial. Põe isto de uma maneira jurídica. E aquilo para lá uns palavreados todos, muito jurídicos. E eu disse, isso não tem ponta para onde se lhe pagar. E depois há outra coisa, eu disse mesmo à agência, e há outra O coisa. que importa é uma Está um notificação. advogado por trás, não está? Importa, não. Tu achas que há um advogado por trás? Sim. Tem razão? Não. Claro. Até pode estar a PLMJ por trás, que é uma companhia de o Abreu, advogados, por exemplo, que são equipas de advogados enormes. Se eles não têm razão, podes dar as voltas que quiseres. Este cliente não tem razão nenhuma. Não há nada. Aliás, o cliente tem, e vocês sabem disso, o cliente se tem um problema tem que reclamar, não é reclamar depois. Não é Sim, tu sim, sim. comprares um Ferrari, andas com ele 20 anos e chegas ao fim e dizes isto ao início tinha um problema, pá, tem que devolver o dinheiro do carro, porque isto ao início, pá, eu não gostei muito disto, porque não sei o quê, porque não vinha, não tinha o arranque que eu pensava que ia ter. Não. Ponto. Mas lá está. O problema, e estes clientes estão a proliferar também por culpa dos agentes de viagens. Tens agentes de viagens que caem nisto. Clientes que, com medo de que ele vai dizer mal, vai ficar com um mau nome, vou ficar com um mau nome, eu não posso deixar que isto aconteça. Então pagam para que isso não aconteça. Só que isso faz com que depois apareçam os reclamadores profissionais, como eu lhes chamo. Oportunistas. Os hotéis já se estão a buildar muito bem disso. Já percebem, já conseguem entender e captar que, ok, aquele é o reclamão para tentar upgrades de quartos, para, não é? Tens uma data de gente que vai por aí. E depois reclamam de tudo e mais alguma coisa. E depois há muitas situações. O que eu tenho conhecido, por acaso, não tenho clientes assim, graças a Deus. Não tenho. Isso é bom. Isso é Sim, bom. acho que não. Isso é bom. Às vezes também depende de como tu és. Depende se tu os deixas ser assim ou se não deixas ser assim. Lá está. Se Fica eles vêm da corda, tua eles parte esticam também. que tu tens confiança, eles já nem tentam. Estás a perceber? Isso acontece muito. Tudo depende de. Eu acho que há muito energias. Energias, Sim. não estou a falar tanto de misticismo, mas eles sabem a quem fazem isso também muitas vezes. Porque se do outro lado vêem, não, é assim, 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 eles próprios percebem, espera aí que eu não vou a lado nenhum por aqui, por isso não vale a Sim, pena. sim, Eles próprios calam-se. Porque é a tal coisa. Se tu dizes, se o cliente diz, "Pá, eu vou para o Turismo Portugal e não sei o quê", e vocês dizem, pá, não faça isso, pá, a minha imagem, não sei o que, ele pensa, já te apanhei. Vou continuar que tu vais acabar por pagar. Se acontece a mesma coisa, eu vou para o Turismo Portugal. Se o senhor acha que tem razão, tem razão. Estão aqui os links, estão aqui tudo. O cliente fica a olhar para aquilo e diz, irmão, ele está muito seguro.
não vale a pena, não é? Sim, sim. Tudo depende da abertura que tu dás, também, na minha opinião, claro. Sim, 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 sim. Obrigado, César. Eu divulguei muito, desculpem. Obrigada. Nada, obrigado eu Foi. pelo convite. Isto estava e- quase para vir cá, era para falar só sobre grupos. Exato.